Senhoras e senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público presente, boa tarde. Dando cumprimento ao dispositivo no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, damos por aberta a audiência pública do Executivo Municipal junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos dessa Casa. Esta audiência tem por objetivo dar conhecimento público das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2019. Nesse instante, passo a palavra aos integrantes da Subsecretaria de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura Municipal, a fim de darmos início aos trabalhos. Praia Grande, 27 de fevereiro de 2020, Edinaldo Santos Passos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos. Mais uma vez, estamos aqui para apresentar os números da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2019. A avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2019. O Mola vai falar os resultados, os números para vocês, mas podemos garantir que foi um ano sobre as metas fiscais muito bom para a administração, demonstrando uma execução boa das finanças públicas, né? Então, ele vai passar os dados para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para esclarecer. Obrigada. Boa tarde, senhores vereadores, presidente, público presente, pessoal que nos assiste aí nas redes sociais. Bom, antes de mais nada, né, de apresentar os números, a gente queria contextualizar um pouco essa audiência. De 4 em 4 meses, a gente está aqui nessa casa demonstrando os resultados, prestando contas efetivamente. E, sem dúvida, essa do terceiro quadrimestre é a mais importante, porque a gente consegue fazer um balanço do ano, né, um período orçamentário inteiro, né, e não pedaços fatiados como tem sido as do primeiro e segundo quadrimestres. A gente tem que contextualizar o seguinte: o comparativo que a gente demonstra aqui são com as metas estabelecidas lá na LDO. Quando foi elaborada a LDO? De 2019. Nós entregamos nessa casa em abril de 2018. Então, vejam bem, a gente vai comparar as metas alcançadas em 31/12/2019. São praticamente 20 meses depois. A gente sabe que a administração pública, de maneira geral, é bem dinâmica. Tanto a arrecadação, que ela flutua, né, ela aumenta, ela cai, por conta dessas nuances da economia, e a despesa, porque você, naquilo que você tem gerência, você consegue torear e, eventualmente, conter despesas, né? No primeiro quadro, a gente demonstra o resultado primário auferido nos 12 meses de 2019. Então, representa um valor negativo de um pouco mais de 26 milhões. Aí pode parecer que é um número desfavorável. Sim, né, o resultado primário demonstra que, separadas aquelas despesas consideradas primárias, quais são? Todas as despesas públicas, menos despesas com juros da dívida e amortização da dívida. Essas são as despesas primárias. E ele compara com as suas receitas primárias. E aí que está o X da questão. As receitas primárias são todas as receitas das prefeituras, menos aquelas obtidas com ganho de aplicação financeira. Então, são recursos que estão no banco aplicados na poupança, por exemplo, e quaisquer receitas oriundas de operação de crédito, ou seja, empréstimos. Então, quando a gente demonstra um resultado negativo de 26 milhões,
está demonstrado que foi gasto mais despesas primárias do que recebeu receitas primárias. Porém, justifica-se por quê? Justamente em 2019, Praia Grande, oportunizando, aliás, aproveitando uma oportunidade que o governo cedeu, obteve um empréstimo para a realização dos corredores de ônibus. E o FINISA, que foi aprovado nessa casa, através de lei específica, e o crédito suplementar também. Então, cerca de 53 milhões de reais foram ingressados aos cofres públicos, oriundos dessa operação de crédito, então, ou seja, não compôs a receita primária, porém, os gastos que foram gastos na integralidade, 53 milhões, como as despesas de capital, entraram. Então, está aí justificado o porquê que o resultado primário foi negativo e não positivo, como estava estabelecido lá na LDO de 2019, cerca de 15 milhões positivo. Então, 15 milhões positivo para 26 negativo dá uma diferença de 41 milhões. Se nós pudéssemos retirar os 53 milhões de operação de crédito, nós teríamos superado o resultado primário em 12 milhões de reais. O que isso significa? Não teve prejuízo nenhum para a municipalidade, porque o que entrou como empréstimo foi gasto para aquela finalidade. Então, não teve que tirar dinheiro da saúde, da educação, da folha de pagamento, não houve déficit nas despesas correntes de custeio. Então, eu quis contextualizar isso para ficar claro que, excepcionalmente, por conta da operação de crédito, do empréstimo, Praia Grande auferiu um resultado negativo por conta da metodologia que a Secretaria de Tesouro Nacional estabelece para nós compormos o resultado primário. Nós, aqui, técnicos, divergimos dessa metodologia porque a gente acredita que não demonstra, de fato, a saúde financeira do município. Mas, como são regras, a gente segue as regras, mas é bom explicar os porquês. Tá? O segundo quadro, resultado nominal, também um resultado negativo na casa dos 48 milhões. Então, novamente, explicando para vocês e para todos os presentes, o resultado nominal, ele faz um recorte, 31/12/2018. Bom, se eu pegar tudo que eu tenho em caixa, todo o meu dinheiro em conta bancária, e deduzir toda a minha dívida pública, tanto a consolidada quanto a flutuante, ou seja, empenhos, fornecedores, dívida contratualizada, empréstimo, refinanciamento, tudo que eu tenho de dívida, pegar saldo financeiro menos dívida, ele me dá um resultado. Então, vamos supor, eu tenho 300 milhões em caixa, eu tenho 100 milhões de dívida pública, eu tenho 200 milhões em caixa. Então, esse 200 milhões ele é denominado de dívida consolidada líquida. A evolução desses 200 milhões, de 31/12/2018 para 31/12/2019, vai me dar o resultado nominal. Então, nesse caso de 48 milhões, o que aconteceu? A minha capacidade de quitar a dívida, se eventualmente fosse necessário ou fosse o intuito da administração, ela diminuiu 48 milhões. Isso é ruim? Não, porque você continua tendo capacidade para quitar. Eu acho que, percentualmente, se for pegar no Brasil, no Estado de São Paulo, acho que 1% não tem essa capacidade. Nem 1%, aliás. Então, o que tem que se avaliar? Mesmo a dívida aumentando, porque foi contraída, como eu falei para os senhores, o FINISA, ela diminuiu a capacidade de quitar. Mesmo assim, se a administração decidir quitar a sua dívida, ela quita a dívida pública, zera todinha e ainda sobra cerca de 150 milhões em caixa. Então, novamente digo que o método, a metodologia não favorece o entendimento, mas aqui no contexto a gente vê que a saúde financeira do município está preservada sim, tanto no resultado primário quanto no resultado nominal. Para corroborar o que eu estou dizendo aqui, a gente trouxe, no próximo quadro, um recorte também da arrecadação da prefeitura. Tá? Então, aqui não se consideram
as receitas do Instituto de Previdência, somente Prefeitura. Havia uma previsão, aí na Lei Orçamentária Anual, de se arrecadar 1.455 bilhões, e a Prefeitura arrecadou 1.513. Então, uma variação de 4%, arredondando, a mais do que o previsto. Então, é uma margem considerada razoável, né, até porque o orçamento é feito criteriosamente, né, sem subestimar nem superestimar, mas foi cumprido ainda com uma margem favorável. Por outro lado, a despesa, no próximo quadro, ela foi realizada cerca de 9 milhões a mais do que o previsto. E aí a justificativa está justamente naquele saldo de superávit financeiro que a Prefeitura acumulou em alguns anos, naturalmente, por conta de arrecadações maiores, por conta de dificuldades de realização de despesa, ou até por contenção de despesa quando a crise estava um pouco mais acentuada. Então, esse superávit financeiro, para vocês terem uma ideia, 2019 para 2020, alcançou 178 milhões, quase 180 milhões de superávit, que vão ser adicionados ao orçamento no decorrer do exercício. Isso garante a execução de todas as despesas, a manutenção da máquina e os investimentos que têm sido feitos. Então, foi gasto 9 milhões a mais, mas você tinha 180 lá sobrando, como se fosse uma reserva técnica, e você usou somente 10. Né? Fato é que o orçamento de 2020, aprovado aqui nessa casa, já propôs o orçamento com despesas superavitárias. Ou seja, já nos antecipamos aquilo que sobraria fatalmente na conta da Prefeitura para já dar celeridade aos projetos, continuidade aos projetos. Então, dos 178 que sobraram em conta, 95 já estão incluídos no orçamento. Resta, agora, com o passar dos meses, a gente ir adicionando isso através de créditos adicionais ao orçamento com autorizo do Legislativo, naquilo que a administração entender como prioridade. Também não é matéria da audiência, mas eu acho que o próximo quadro vai demonstrar, a gente tem uma preocupação com os índices constitucionais, tanto no ensino, né, que a Constituição exige que os municípios apliquem minimamente 25% das receitas de impostos e transferências, no ensino, Praia Grande aplicou 26,13%. No Fundeb, a lei do Fundeb estabelece que tem que ser gasto do total recebido no exercício, no mínimo 95% do total. Praia Grande aplicou 96,81%. Sendo que, desse total, também, total recebido do Fundeb, no mínimo 60% com valorização do magistério. Gastar com professores, com o quadro magistério. A Prefeitura de Praia Grande gastou quase 69%. E na saúde, que também, por obrigação constitucional, devemos aplicar minimamente 15%, aí 15% a gente já entende também que está defasado, já é um índice obsoleto. Praia Grande aplicou quase 24%, 23,95%. E a tendência, os senhores sabem muito bem que as demandas na saúde são crescentes, por mais que se lute, se enfrente, elas estão sempre crescendo. Já vista o cenário atual aí de quase uma calamidade, né, com um vírus novo. Então, a tendência é que isso, quem sabe, um dia ultrapasse até os gastos com o ensino. Tá? Até porque a saúde é bastante cara também. Né? E, no último slide, a gente trouxe para vocês também um demonstrativo dos gastos com pessoal. Então, o primeiro gráfico ali em cima, a gente só ilustra quais são os limites, que isso é perguntado constantemente para a gente vai trazer aqui para esclarecer. Então, o limite máximo de gastos com pessoal para a Prefeitura é de 54% da receita corrente líquida, e para a Câmara de Vereadores, 6% da receita corrente líquida.
Isso é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A própria LRF, a Lei de Responsabilidade, prevê o limite prudencial, ou seja, é prudente não chegar aqui, que são 51,30% para a prefeitura e 5,70% para câmaras. E o Tribunal de Contas de cada estado estabelece o limite de alerta. Então, assim, você não tem nenhum tipo de prejuízo se você atingir o alerta, mas você já está no vermelho, né? Você já está no amarelo, vamos dizer assim. O vermelho seria o 51,30, que é de 48,60% para a prefeitura e 5,40% para as câmaras. No segundo gráfico, a gente faz um comparativo em relação ao limite de alerta, que é o primeiro limite que a gente tem que obedecer, e o que efetivamente foi gasto em 2019. Então, a prefeitura, em 2019, gastou 44,86% da receita corrente líquida com o pessoal, tendo aí uma margem considerável para o limite de alerta do tribunal, e a Câmara, por sua vez, gastou 1,97% da receita corrente líquida, quando poderia ter gasto até 5,40%. Bom, senhores, esses são os números que a gente tinha para apresentar. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas que venham a surgir. Obrigado. Terminada a apresentação feita pelos integrantes da Secretaria de Planejamento e Controle Orçamentário da Prefeitura Municipal, passo a palavra aos senhores vereadores para eventuais esclarecimentos. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Leandro Avelino. Com a palavra, vereador Leandro Avelino. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, Regina, Mola, Benê. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa. Eu quero que você guarde aí, que eu vou deixar para uma sequência para você explicar depois, que eu senti falta da questão do estudo atuarial também em relação ao IPMPG, que eu acho que é um assunto bastante importante para a gente também já começar a pensar, quando no fim do ano passado tivemos aí a promulgação da reforma da Previdência, e aí também existem algumas questões referentes a esse assunto, mas, em primeiro lugar, eu quero falar mais detalhado sobre isso que você falou, Mola, da questão de mandar para casa de leis, em abril de 2018, uma previsão de arrecadação e de gastos referente ao ano de 2019, né? Que você está no mês 4 de 2018, fazendo previsões para dali 8 meses, né? 11 meses aproximadamente. Enfim, e para você depois chegar no final desse ano, como você falou aqui agora, e apresentar essa realização. Então, isso é muito difícil mesmo, você fazer previsões orçamentárias num país como o nosso, que está suscetível aí a uma série de situações que ocorrem no mundo todo, como foi falado aí da questão desse novo vírus, enfim. Mas queria me ater a um número que, nesse assunto que você falou, que no final, né, dessa tua explicação, você falou de uma estimativa inicial de 15 milhões, né, para o ano de 2019. E que, no final, ele acabou fechando em menos 26, se eu não me engano. Eu queria só que você voltasse nessa explicação para a gente entender melhor, porque aí também tem a ação do empréstimo, não é isso? A gente não está contabilizando um empréstimo, então, também nessa situação, se nós não contabilizando, o número é menos 26. A gente tinha uma estimativa de 15. E com o empréstimo, fechou em quanto? Era o número final aí que eu não consegui entender. E queria também colocar uma questão, talvez eu esteja até sem maldade, sem nenhum tipo de intenção, mas talvez
até furtando aí uma pergunta que provavelmente seria apresentada pelo vereador Betinho, que é presidente da União dos Vereadores da Baixada e tem feito um trabalho aí muito bom na questão do Fundeb, né, das discussões que envolvem o Fundeb, cuja lei tem validade até o fim desse ano somente. Mas é uma dúvida minha, porque dos eventos que a Alvebs organizou e eu participei de alguns, a gente ouviu muito falar da questão do gasto no Fundeb com o professor, sim, que você até mencionou 60% no mínimo, e a gente gastou 68,71%. Mas a minha questão em relação a esse valor é, esse valor de 68,71, nós estamos falando tão somente de salário, ou a gente pode dizer que também neste valor tem algo relacionado à capacitação? Eu sei também que tem a questão dos horários que precisam ser cumpridos aí, de capacitação profissional, de repente pode estar envolvido nisso, não tenho certeza, aí queria tirar essa dúvida com vocês. E para terminar, fazer um apontamento aqui em relação a esse número dos gastos com o pessoal, e falar da Câmara Municipal, né? A gente tão criticado, né, por muito tempo, e continuamos sendo. Acho que a crítica construtiva ela é sempre bem-vinda, mas aquela que vem apenas para destruir, para dizer mentiras, essa realmente a gente tem que combater com a boa informação. E aí, quando a gente tem uma apresentação oficial, de uma audiência pública, que diz que, pela lei, a Câmara Municipal poderia gastar 5,40% até o limite prudencial, né, com gastos com pessoal, e a gente tem um número de 1,97%, eu fico bastante satisfeito com a atuação. Melhoria tem que haver sempre. A rua nos cobra isso, as redes sociais também estão aí para nos cobrar, só que a gente tem que ser cobrado dentro de um parâmetro mínimo de ética e de senso do que realmente está acontecendo, né? Porque muitas das vezes nós somos atacados aí como se não tivéssemos nenhum tipo de responsabilidade por estarmos sentados nessas cadeiras aqui, e as pessoas que nos cobram nas ruas, os lugares que a gente frequenta, que a gente vai, porque eu, particularmente, ando muito na cidade, vou em vários lugares, várias pessoas podem testemunhar isso, enfim, mas você ter uma responsabilidade desse porte, quando você vê aí, hoje mesmo, estava escutando na rádio, uma Câmara aqui no interior de São Paulo, de um grande município do interior de São Paulo, aprovando ticket refeição de R$ 1.400 para funcionários efetivos e comissionados, né? E esse tipo de situação conosco aqui não existe, né? Então, não é que nós somos uma ilha de excelência, como eu falei, aprimorar, melhorar, sempre é necessário, sempre haverá de ser assim, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade, transparência e sendo cobrado na hora certa, do jeito certo, não simplesmente, muitas das vezes, as pessoas tirando conclusões precipitadas daquilo que, infelizmente, não conhecem. E se não conhecem, talvez devessem perguntar mais para a gente, participar mais dos eventos daqui, ao invés de ficar acreditando no que A, B ou C postam em páginas disso ou daquilo outro. É isso, senhor presidente. Obrigado. Bom, vereador, eu vou começar pela questão do resultado primário, até porque está mais fresco na memória. Bom, o que eu quis dizer é o seguinte, lá em abril de 2018, quando foi entregue o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, que é o exercício que a gente está discutindo aqui, lá, quando se compôs a lei de diretriz, a LDO, não havia sequer a expectativa deste empréstimo, ok? Por quê? O governo não tinha sinalizado ainda a oportunidade, como eu falei anteriormente. Então, tanto as despesas primárias quanto as receitas primárias não contavam com essa receita de 53 milhões. Então, o resultado foi positivo, projetado foi positivo de 15 milhões.
A partir do momento que, na execução do exercício 2019, aparece a oportunidade, a pré-grande pleiteia, é contemplado, os recursos vêm, na totalidade, 53 milhões de reais, e os 53 milhões são gastos nas benfeitorias que foram propostas, isso distorce o resultado primário, que foi estabelecido lá atrás. Então, quando a gente fala que é dinâmico, que é difícil, justamente por isso. Não é porque foi estabelecida uma meta de 15 milhões lá no resultado primário que a prefeitura vai negligenciar a oportunidade de 50 milhões para investimentos, em área importante como mobilidade urbana, acessibilidade e outras mais que estão sendo beneficiadas. Então, se eu pegar o resultado primário, 31/12/2019, menos 26 milhões, onde a receita de 53 milhões não entra, mas a despesa com capital entra. Então, se eu expurgar isso, voltar a recompor o resultado primário, o nosso resultado primário seria de 27 milhões positivo, e não 15. Então, por isso que é importante contextualizar. Na verdade, salvo essa situação atípica e específica, Praia Grande economizou ainda 12 milhões. Então, é isso que eu tentei passar para os senhores. A segunda questão do estudo atuarial, o senhor falou muito bem, é importantíssima, e mesmo não aparecendo aqui, quando você projeta as despesas do Instituto, principalmente a dívida, né? Mesmo não sendo uma dívida, mas o estudo atuarial, a provisão matemática com as atuais e futuras aposentadorias, ela aparece implicitamente no quadro. Mas qualquer número que a gente apresente aqui, relativo a 31/12/2019, não vai refletir a realidade, que é o impacto da reforma da Previdência. Os municípios e o Distrito Federal têm até o final de março de 2020 para estar encaminhando o projeto de lei aqui para a Casa de Vereadores, para a Câmara Municipal, tratando exclusivamente da reforma da Previdência local. Ou faz-se a adesão total ao que o modelo da União propõe, e aí eu estou dizendo idade de aposentadoria, aposentadoria especial, contribuição patronal e do servidor, tudo isso que está tratando lá, ou com base, aí sim, no estudo das nossas finanças previdenciárias, propor algo diferente. Então, o que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: nesse momento está sendo feito um estudo, um cálculo atuarial, simulando algumas situações que o prefeito já sinalizou, tanto a adesão integral à reforma da Previdência da União, com alguns casos específicos aqui de outros municípios. Então, estão fazendo ensaios para que o melhor boneco, vamos dizer assim, seja moldado, elaborado o projeto de lei e encaminhado para cá. E aí sim nós vamos conseguir ter uma perspectiva de futuro em relação à Previdência. O que eu posso antecipar é que, para as finanças públicas, vai ser bom, porque senão não teriam feito essa reforma polêmica. Ela é necessária, então, para as finanças públicas, vai ser muito bom. Agora, qual o resultado que vai dar? Aí a gente vai ter que esperar um pouquinho, talvez, no primeiro quadrimestre de 2020, a gente tenha mais informações e a gente possa trazer aqui para vocês. Tá bom? Fundeb. Se o recurso gasto com o magistério também contempla a capacitação. Não. Não, porque o tribunal é taxativo no tocante a apenas salários, vencimentos, gratificações, vantagens por tempo de serviço, enfim, salário e vencimentos e salários, melhor dizendo. Capacitação, ela é feita sim, mas com os outros recursos do Fundeb, aquela parcela que é a diferença, que vai dar 100% menos 68%, 32%. Os outros gastos com o Fundeb, aí sim pode ser feita a capacitação, que é da onde é tirado o recurso para capacitar os professores. A questão é que não entra no índice de gastos com a valorização do magistério. Não entra. Só salário. Isso aí é um posicionamento do tribunal.
A lei, Porque se você for parar para olhar, uma capacitação é uma valorização, né? Então, aquele 68,71 é só para salários e vencimentos. E aí, no caso, o que seria o 100%, a diferença do 68 para chegar no 100 é que vai para a capacitação, vamos dizer assim. Ali você pode gastar com os outros profissionais da educação, quaisquer um, trabalhador, merendeira, servente, agente administrativo, ou com as despesas com custeio e investimento, obras, Sim. reformas, aquisição de material, mobiliário, inclusive capacitação. Nós também temos entendimento que a capacitação é uma valorização do magistério, sem dúvida, mas, até por conta de glosas no passado, que a Prefeitura de Praia Grande já sofreu com isso, a gente tem tratado ela como outras despesas, mas, graças a Deus, não prejudica o índice, né? Porque o salário do professor de Praia Grande, né, está bem acima do piso, né, nacional, então isso nos garante a aplicação mínima necessária. E, em relação, acho que os gastos com o pessoal, não é novidade a gente falar aqui, na audiência do orçamento de 2020, se não me engano, foi em outubro ou novembro do ano passado, a gente comentou sobre a redução do orçamento da Câmara de 2020 em relação a 2019, e isso passa pela redução de gastos com o pessoal. Então, assim, o entendimento que a Casa tem, e aí passa pelo presidente e pelos vereadores que estão aqui, né, legislando, sobre a importância das demais áreas da administração pública, isso aí, sem dúvida, faz a diferença, porque o que foi economizado aqui na Câmara foi destinado para a educação, para a saúde, segurança, né, a gente tem percebido bastante investimentos na saúde, na segurança pública, assistência social, dentre outras. Então, o que a gente tem percebido é uma sintonia de pensamento entre os poderes. Isso é positivo. Vereador Leandro, satisfeito? Vereador Hugo Ribeiro. Eu vou ser breve. Primeiramente, bom dia, boa tarde, senhor presidente, Regina, Mola e Benê. Obrigado aí mais uma vez pelas explicações. Sempre a contento. Eu tenho só uma dúvida, já pensando aí para os próximos meses, já que a limite aqui do pessoal está considerável, ótimo, né? Bom. A gente sabe que é um ano eleitoral, tem o problema do aumento dos funcionários. Eu vejo que a inflação acumulada aí não está chegando acho que é 4 e pouco, né? Não chega a 5%. E que eu me lembro, na eleição passada, 2016, nesse aumento, tivemos alguns problemas aqui na Câmara. Mesmo eu estando como secretário, eu acompanhei, que na época veio um reajuste bem abaixo da inflação, que é a justificativa dizendo que o ano da eleição não poderia passar da inflação desses 3 meses da média, né? Eu queria saber se já tem um estudo em cima desse reajuste, não só atualização, se vai ser possível dar um pouco a mais da inflação, né? Um aumento de ganho para o funcionalismo, que é o que a gente entende e sabe, né? Que faz a máquina funcionar, que um depende do outro, né? Para que não sobrecaia novamente aqui na casa alguns protestos sem eles ter o conhecimento da lei. Se vai ser possível mandar, antes de abril, para essa Casa de Leis, esse estudo. Deu para entender a minha preocupação? Olha, vereador, esse índice que foi apresentado foi o índice do ano de 2019. É independente do exercício 2020. Tá? Aquilo que foi previsto e que foi executado no exercício 2019. Esta é a prestação
de Contas do exercício 2019. 2020, a gente já trabalha em cima do índice entre entre despesa e receita corrente líquida do exercício 2020. São diferentes, né? Não acumula do exercício passado, né? Do exercício 2019. Não, desculpa, eu entendi. A minha pergunta é se já tem um estudo já previsto para os próximos meses, se vocês já estão estudando como vai ser esse índice. Não? A gente está sempre estudando, né? Está sempre passando para o prefeito. É que ultimamente está vindo em cima da hora e não dá tempo a gente discutir aqui. É que realmente... Não queria falar, né? Não, mas é verdade. A gente também fica preocupado com isso. Quando vai fazer o orçamento, já se faz uma previsão da correção da inflação, tá? E, no decorrer, como a gente faz com a despesa de junho, julho, né, com a receita também, para fazer o orçamento, ainda a gente tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Daí, janeiro é que vai começar a entrar as receitas. Então, a gente tem que ter uma visão do que está acontecendo com as receitas. Uma coisa é você pagar a reposição salarial, outra é o ganho real. O ganho real depende da receita do exercício. Não é porque nós fizemos uma previsão de receita é que ela vai acontecer exatamente aquilo que a gente previu. Tanto que tem receita que dá menos, a mais, vocês têm uma relação do que aconteceu ano passado. Neste exercício é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter janeiro, fevereiro, março, até abril, para a gente ver como que está saindo essa previsão nossa. Não claro, janeiro é um mês que entra mais recursos para a prefeitura? Por causa de cota única, por causa de IPVA, por causa de várias receitas que têm, elas são sazonais. Então, isso daí, mas a gente leva em consideração isso, tá? Então, a gente precisa saber exatamente como que ela está se comportando dentro da nossa previsão para ver se você tem condição de dar um aumento real para funcionário. Isso é feito, então não adianta eu pegar o resultado de janeiro e falar assim, olha, deu muito dinheiro, porque ele está previsto que daria esse dinheiro. A gente não sabe quanto, mas como até contabilizar e passar para a gente, para fazer esse estudo, os meninos, né, o Benê e o Mola, eles trabalham em cima disso, principalmente da receita e da despesa, diariamente, para saber como que está se comportando. Esse comportamento da receita é que gera a possibilidade de você dar um aumento real. Tá? Então, não é que a gente manda no último dia, a gente manda quando a gente tem firmeza do que aquilo pode acontecer. Eu entendi, Regina, mas a minha preocupação a respeito, que eu já estou antecipando, é que após essa data, se eu não me engano, abril, que é o ano eleitoral, a legislação não permite um aumento acima da média dos últimos 12 meses. Não, então, se for para dar, se passar o mês de abril, como foi feito o ano passado, que foi dado um valor, aí o prefeito prometeu que depois de agosto ia ter algumas que ia ter um reajuste. Esse ano não pode ser da mesma forma. A minha preocupação é essa. O reajuste que for dar antes do dissídio é esse, pronto. Depois não vai poder dar mais nenhum tipo de aumento salarial. Sim, mas a gente faz esse tipo de previsão e estamos atentos a isso, entendeu? Não vai vir nenhum projeto no qual comprometa a receita, entendeu? Dentro daquilo que é estabelecido pela lei de último ano de mandato, ano de eleição, tudo isso a gente leva em conta, vereador. Você tem alguma coisa para falar? Só vou complementar o que a Regina já falou, vereador. Assim, e o senhor falou muito bem também, esse ano tem um limitador, né, que é a lei eleitoral, né, que a gente somos obrigados, a administração é obrigada a, no mesmo mês que é concedido todos os anos, conceder somente
o valor da inflação. E a sua pergunta vai em relação ao plus, né, que, se eventualmente for ter, tem que ser encaminhado antes desse período de vedação, sem dúvida, né? O prefeito já se antecipou em o ano passado, o ano retrasado, quando concedeu uma revalorização geral. O ano passado, algumas categorias, motoristas, tiveram também os valores, justamente porque sabe que em 2020 teria dificuldades, né? Além de tudo isso que a Regina falou, de você ter, e aí a gente fala com propriedade, que a gente trabalha diariamente no planejamento, para a gente ter um chão, uma segurança para dizer, ó, isso aqui, prefeito, você consegue dar isso agora. Janeiro, fevereiro, março, não temos esse balizamento. Nós vamos ter quando? Em abril, que coincide com o prazo fatal. Então, assim, qualquer aumento, qualquer revalorização específica de alguma categoria vai ser encaminhado antes do prazo e, sem dúvidas, e aí eu posso dizer, com a antecipação necessária para que a casa possa discutir, debater, né, e tratar da melhor forma possível. Boa tarde, presidente, Regina, Mola, Benê, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Notório aqui pelos números que, finalizando esse terceiro quadrimestre, o ano de 2019 foi um ano extremamente positivo para o município de Praia Grande. Mas, assim, olhando os números e algumas informações, algumas me chamaram a atenção. Primeiro, sobre a questão de conceito, relembrar e até mesmo ter um entendimento mais amplo sobre o que eu quero elucidar aqui de dúvida, e alguns percentuais que me chamaram a atenção. A primeira questão, sobre a dívida consolidada, que, pelo que eu entendi apresentado, nós fechamos em 9,84% da receita corrente líquida. Constitucionalmente, nós poderíamos estar usando até 120% da receita. Então, isso demonstra que nós estamos muito abaixo. Comprova a capacidade de gestão do prefeito e de sua equipe, através de vocês, do planejamento. Agora, era interessante deixar claro o que é exatamente essa dívida consolidada. O que nós temos de dívida consolidada. Mas por que esse meu raciocínio em torno da dívida consolidada? Porque eu estava observando aqui no resultado nominal, a dívida consolidada em 31 de dezembro era de 31 de dezembro de 2018 era de 91.853.000. E para 31 de dezembro de 2019, nós fomos para 142 milhões. Então, seria interessante entender o que representa essa dívida consolidada, porque, a olho assim, de números, houve esse aumento. Mas houve esse aumento por quê? Foram novas dívidas que nós contraímos, né? Então, o entendimento do conceito dívida consolidada, como eu disse, para relembrar e para ampliar o meu entendimento como legislador e fiscalizador, né? Uma outra questão que eu anotei aqui, dentro da planilha do resultado nominal, para perfazer esse valor de 48 milhões negativos, qual é esse raciocínio de deduções, também no entendimento de compreensão, né? Para compreensão. Que 31 de dezembro de 2018 é 303.881.000 e 31 de dezembro agora de 2019, 306.000. Tudo isso também é para poder formar uma linha de raciocínio
de um possível entendimento de como pode ser esse ano de 2020, porque está sendo um ano com muitas dúvidas do que vai acontecer, tanto por questão econômica, essa instabilidade econômica que o mundo está passando, e por questões nossas, de país, como, por exemplo, a questão do Fundeb, que o colega vereador, líder do governo, Leandro Avelino, bem disse. Nós estamos extremamente preocupados, porque sabemos que a lei, a sua vigência sobre o Fundeb, a lei sobre o Fundeb, a sua vigência finda em dezembro de 2020, ainda precisa ser votado nas duas casas, em duas votações na Câmara dos Deputados e 2 votações no Senado, e ainda não formaram o entendimento de como vai ser o Fundeb. Mas por que também essa linha de raciocínio? Porque quando, provavelmente, vocês enviarem o orçamento para a gente, aqui, quando esse orçamento vier, se a lição de casa lá em Brasília não for feita, o que provavelmente a gente vai discutir e votar aqui, não por causa de vocês, mas por causa da incerteza, vai ser fictício. Vai ser um número fictício, ou seja, quando a gente for estudar aqui, olha, eu já me considerando vereador, né, para o próximo mandato, quando a gente for analisar aqui o previsto para 2021 e o realizado, pode haver uma inconsistência significativa. Não sei se eu estou conseguindo ser claro na minha linha de raciocínio aqui. E também observei aqui essa questão do superávit financeiro, já refletindo agora para o ano de 2020, e essa questão aqui fiz uma anotação aqui. A variação positiva, né, de 3,99%, representando uma arrecadação a maior do previsto de 58 milhões de reais do que foi previsto no orçamento, ou seja, o orçamento estava previsto de 1.455 bilhões e nós tivemos um realizado de 1.513. E aí me chama a atenção, porque dentro desse raciocínio dos 58 milhões, quando a gente vai para a planilha do comparativo previsto versus realizado, no terceiro quadrimestre, eu estava observando algumas questões aqui que me chamaram a atenção. Uma reflexão, provavelmente o planejamento já deve ter feito com a Secretaria de Finanças. Nós tivemos uma redução com relação à taxa de lixo, de 2,46%, uma variação negativa. Interessante isso, até entender. Do previsto para o realizado, nós tivemos uma diminuição da receita da dívida ativa de IPTU, de 9,45% do previsto para o realizado. Isso que compete a nós, né? Do que compete aos outros entes da Federação, Estado e União, principalmente o Estado, né, com relação ao FPM, uma variação a menor de 2,87%. Aí eu precisava entender, até como vereador, porque se houver necessidade da gente fazer a cobrança para os deputados e senadores, entender por que houve essa redução do município de Praia Grande, isso representou uma cota parte de FPM de previsão de 77 milhões previsto, nós tivemos como realizado 74.800, então, por que eu quero formar esse raciocínio? Porque desse pouquinho aqui que eu vou falando, alguns números que me chamaram a atenção, pelo que eu entendi, o superávit, a diferença maior, quer dizer, né, teve um impacto considerável, porque, na verdade, nós fizemos uma operação de crédito,
que era previsto 1.907.000, e nós fizemos a operação de crédito de 53.947.000. Então, quer dizer, quando a gente vê aqui também os royalties, que o previsto era 24 milhões, tivemos 21 milhões. São valores, repito, tenho a plena compreensão e reconheço o esforço que o planejamento faz para que nós possamos ter, como administração municipal, uma gestão exemplar. Mas esses números, quando a gente vai nos detalhes, chama a atenção até para que nós, vereadores, possamos fazer a cobrança, porque se a gente levar em consideração aqui valores do governo federal e do governo estadual, são valores significativos que nós tivemos a menor. E quero acreditar que não foi porque a gente aqui, como município, não cumpriu as regras, não cumpriu informações, houve algum problema dos outros entes que não fizeram a sua contrapartida com o nosso município, para que a gente possa fazer essa cobrança. Assim como, aí é uma questão de conceito que eu confesso que agora eu preciso realmente ter a certeza, a transferência de capital do Estado e da União, né? Que a gente teve essa previsão, o valor previsto, transferência de capital do Estado, 39 milhões e foram 9, e transferência de capital da União, 10 milhões e 900 e foram 6 milhões e 118. Mas, mesmo assim, ainda tivemos uma variação positiva de 3,99, mesmo tendo todas essas variações negativas, principalmente por causa dos outros entes. Nesse primeiro momento é isso. Bom, vereador, primeiramente, a composição da dívida consolidada. A gente acaba não demonstrando, para que não fique muito complexo, mas é uma pergunta extremamente conveniente, porque a gente consegue esclarecer, não só para o senhor, mas para todos os vereadores e quem está assistindo a gente. A composição da dívida, e eu vou dizer de uma maneira geral, ela é formada por refinanciamentos de dívidas do passado, e aí o passado que eu remeto àquele tempo que a prefeitura tinha um orçamento de 50 milhões e uma dívida de 100 milhões. Tá, então, você não conseguia arrecadar para sequer pagar o que você tinha na praça para pagar. E aí foram alternativas que foram encontradas para a administração da época, foi refinanciar PASEP, dívidas tributárias, enfim. Então, parte disso daí, Fundo de Garantia, INSS, algumas já foram até quitadas. Tá? E as demais, e aí eu posso usar a palavra graças a Deus, tem sido empréstimos, não para pagar folha de pagamento, para pagar um fornecedor que está atrasado, para pagar uma despesa de custeio, vamos dizer assim. Empréstimos para investimentos, para impulsionar a cidade, o crescimento, como tem sido feito. E tudo isso gerenciado, né, como o senhor bem disse, se utilizando apenas 9% do limite de 120% que a resolução do Senado permite. Então, a gente não está no gargalo lá, estamos usando tudo. Eu estou dizendo assim dessa forma porque a maioria dos municípios encontram aí as saídas e vão se afundando em dívidas impagáveis e não consegue pagar o que deve e não consegue investir nas áreas mais necessitadas, né? Então, Praia Grande, se tem uma composição mista, vamos dizer assim, onde a menor parcela são esses refinanciamentos do passado, que, com o passar dos anos, está se diluindo. Algumas já acabaram, o INSS já acabou, o Fundo de Garantia já acabou. Hoje a gente tem, acho que, 2 PASEPs. E eu falo de refinanciamentos do passado, mas que, oportunamente, foram refinanciados novamente com mais benefícios, desconto de juros e multa. Então, a gente está atento a isso também. A gente tem conseguido reduzir o saldo devedor. E o demais, esses novos empréstimos. ProTransporte, desculpa, o Finisa e o mais recente, a aquisição de caminhões
da coleta seletiva, que está sendo usado nessa parte aí. A dívida consolidada líquida. Desculpa, eu me fiz entender essa parte, tá ok? Dívida consolidada líquida. Aqui, mais uma vez, eu vou falar da metodologia que nos desagrada. Tá? A maneira como é demonstrada aqui nesse documento é exatamente como vem o quadro do Manual Demonstrativo Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Mas, na verdade, a conta é o contrário. Ele primeiro demonstra lá a dívida consolidada de 142 milhões, e aí eu respondo a primeira pergunta. O que aumentou? Justamente o FINISA, 53 milhões. Então, aumentou o saldo da dívida consolidada. Okay? E o FINISA foi o financiamento desses novos veículos, os caminhões? Não, foi o anterior. Foi aquele para infraestrutura, para despesas de capital. Perfeito. Que foi, acho que foi, se não me engano, 70 milhões. É que ele foi fracionado em 2 anos. Então, ali está contemplado o aumento por conta do FINISA. E na segunda linha, aliás, a terceira, onde diz deduções, é o que a gente tem disponível no caixa. E o que é? Disponibilidade de caixa bruta, tudo que tem nas contas bancárias da Prefeitura, que em 31/12/2019 tínhamos 323 milhões, mais demais haveres financeiros. O que são haveres financeiros? Aquele dinheiro que a Prefeitura tem para receber. Por exemplo, o desconto do servidor da parte de Previdência, que fica retido. O desconto do servidor da parte do cartão alimentação. Desconto do servidor do Vale Transporte. Isso vai ser descontado e vai retornar aos cofres públicos. Então, é o caixa, mais os haveres financeiros, menos o resto a pagar. Na verdade, demais haveres financeiros é uma operação contábil. É, uma operação contábil. A gente chama de realizável, aquilo que vai entrar ainda. Perfeito. Como se estivesse flutuando na extra-orçamentária e em algum momento vai ingressar nos cofres. Menos o resto a pagar, ou seja, as despesas que têm que ser pagas. Então, se você pegar a disponibilidade de caixa bruta, mais os haveres financeiros, menos os restos a pagar, menos a dívida consolidada, é a dívida consolidada líquida. E aí você faz essa conta em 31/12/2018 e a mesma conta em 31/12/2019. Aumentou ou diminuiu a dívida consolidada líquida? Nesse caso, diminuiu. Por quê? Houve a contração de um novo empréstimo. Mas ainda, esse resultado de 163 milhões, ele representa o quê? O prefeito, a administração, quer quitar todas as dívidas, tudo. Quer ir lá na Procuradoria-Geral da Fazenda quitar os refinanciamentos, quer ir no BNDES quitar o empréstimo, quer ir lá na Caixa Econômica quita e ainda sobra 163 milhões. Essa é a ideia do resultado nominal. Por isso que eu disse que, por mais que tenha diminuído a capacidade, ainda é muito, mas muito positiva. Porque, de maneira alguma, alguém vai fazer isso. Não faz sentido você chegar lá e... Porque esse recurso, você está gradativamente investindo nos setores carentes. Em relação ao Fundeb, também bastante pertinente, e eu até me antecipo a sua fala, vereador, porque em breve a gente estará encaminhando aqui o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2021. E, fatalmente, a gente vai ter essa dificuldade, porque não vai estar aprovado. O senhor mesmo falou que tem que passar nas 2 casas ainda, vão ter debates e debates sobre o tema. E o que a gente faz? A gente coloca uma previsão sem legislação? Não podemos. A gente tem que obedecer a legislação vigente. E aí, eu já vou me antecipar a audiência daqui 12 meses, que a gente vai estabelecer um resultado primário e um resultado nominal, com base no que a gente tem hoje. No decorrer do ano, vai ser aprovado algo do Fundeb, isso eu não tenho dúvidas. Não sabemos a formatação, pode ser que mude. Aliás, deve mudar para mais ou para menos, como a Regina disse. E aí, na execução de 2021, a gente vai começar a arrecadar e vai distorcer toda a nossa meta. Então, a gente já está sofrendo com isso agora, porque, vou dizer mês que vem, que é abril, nós já estamos praticamente em março, estaremos encaminhando a LDO, muito provavelmente sem a previsão do Fundeb. E aí vai assustar.
se não tiver uma decisão do Congresso, uma legislação tratando sobre isso, não tem embasamento legal para incluir uma previsão de uma receita. Mas não pode manter e, de repente, depois fazer uma correção posterior? Não tem a legislação, não dá para mandar... Exatamente. A legislação atual, ela estabelece critérios de repasse, inclusive, da divisão do fundo. O fundo é formado por 6 impostos. E aí cada município tem o seu coeficiente. Isso vai mudar. Então, se eu continuar com a mesma metodologia, eu vou estar apresentando um número fictício também para vocês. Isso mostra a gravidade do assunto no aspecto país, porque são 5.500 municípios que vão estar enviando as suas LDOs para as câmaras municipais sem previsão legal de cálculo do Fundeb. Exatamente. Isso é criminoso, isso. Eu sei que o senhor está capitaneando a questão da União dos Vereadores, e uma das propostas que tem, assim, em tese, inclinado para ser, talvez, aprovada ou aperfeiçoada, é uma que discute justamente a divisão com base no número de matrículas. Só que a gente percebe que tem uma frente de municípios pequenos, e aí eu vou usar Praia Grande para fazer uma analogia. Praia Grande tem ofertado vagas todos os anos. Consequentemente, a participação no bolo aumenta, porque está atrelado ao número de matrículas. Então, você consegue fazer a máquina andar. Porém, tem alguns municípios que não conseguem ofertar vagas, e eles estão estagnados. E eles continuam recebendo a mesma coisa. Então, eles nunca vão sair da estagnação. Então, eles estão repensando essa distribuição. Eventualmente, Praia Grande pode ter perda, em detrimento desse outro município menor. Então, não adianta a gente criar algum tipo de expectativa sem algo concreto discutido no Congresso. Fundeb, esse ano de 2019, foi 240 e poucos milhões, né? 241 milhões. 241 milhões. Ele representa, simplesmente, quase a metade do orçamento todo da educação. É praticamente 50% do 50% da educação, 20% da arrecadação municipal. Pode cair 10%? 24 milhões. São 24 milhões a menos. Pode subir? Tem outra frente que discute o aumento do fundo. Mais impostos compondo o fundo. Aí seria positivo para a gente. Então, assim, são uma série de... Se eu não me engano, são 3 propostas, né, Benê? Tramitando. E 2 que estão correndo um pouquinho mais... Tem a PEC 15 de 2015, que está na Câmara, que a deputada Dorinha é a relatora, e a PEC 65 de 2019, que está no Senado, que o relator é o Flávio Arnes, e tem a PEC do Cajuru. Do Cajuru. Então, são 3. São 3 PECs. Mas eu acho, vereador, que essas reuniões que vocês estão fazendo com a sociedade, com os vereadores mesmo, é muito importante, porque nem sempre todos os vereadores têm essa compreensão. É muito importante, é muito. Falar, perdeu o Fundeb. Perder o Fundeb é perder 50% da receita da SEDUC no município de Praia Grande. Então, é muita coisa, não é pouco, e a gente não tem como voltar. Né? Você está dando ao longo dos anos, nós fomos dando certas condição da educação, ter uma educação de qualidade, como diz o nosso programa, uma educação com qualidade. E se você tirar esse dinheiro, essa receita que vem do Fundeb, como você vai dar qualidade? Você não tem como tirar o aluno da escola. Então, a qualidade, com certeza, cai. Então, isso é uma coisa que os legislativos, né, têm que correr atrás disso, porque é muito importante. Tem gente que fala do Fundeb e não sabe a importância dele. Ele é muito importante, muito. Eu acho que a iniciativa de vocês de fazerem esses encontros é muito importante. Entendeu? Para você ver o tamanho dessa receita, é o que vai tirar... Da gravidade da perda desse... A gravidade da perda. É muita perda. Não é uma perda pequena. Agora,
como diz o Mola, em abril, o que nós vamos colocar? Nós não temos legislação. Ele finda em 31 de dezembro. Isso. Se até o dia final de abril, que é quando entregamos a LDO aqui na Câmara, não tiver legislação, eu não tenho onde me amparar. Se eu colocar um valor, ou eu repetir o valor desse ano, com base no quê? Eu não É uma tenho- mentira. É uma mentira, É uma mentira. é uma mentira, exatamente. Pode ser verdade, pode ser abaixo, pode ser acima, a gente não sabe. Então, isso é muito preocupante, principalmente pelo volume. Se você olhar o que se arrecada de IPTU e o que se arrecada Sim. de Fundeb, são números muito parecidos, né? E é a maior arrecadação nossa. Então, isso daí é muito importante. Eu acho que esse engajamento dos vereadores em favor dessa nova edição, dessa lei do Fundeb, é muito importante. É muito importante mesmo. E está na mão de vocês brigarem. Claro que a gente fica muito apreensiva, mas fica torcendo para que isso daí vá para frente, porque é muito preocupante. E, vereador, só respondendo a última questão, eu acho que o senhor observou bem algumas receitas que vieram aquém do previsto, mas se o senhor notar, uma página antes desse demonstrativo mais analítico, tem lá um resumo tratando separadamente as receitas correntes e as de capital. A gente toma esse cuidado, e o Benê, que acaba elaborando esse quadro, e manda antecipadamente para vocês, justamente por conta disso. Se você apartar somente as receitas correntes, a arrecadação, ainda assim, com essas perdas, tivemos compensações, digamos assim, em outras receitas, inclusive o IPTU, não a dívida ativa do IPTU, e sim o IPTU, que compensou e aí ainda nos deu uma arrecadação superior ao previsto em 2,84. Então, o planejamento funciona assim. A gente não consegue, o vereador Leandro observou também, acertar na mosca, até porque é dinâmico. Tudo isso depende da economia, da questão individual de cada contribuinte, né, se ele consegue ou não, tal. A questão da união, porque o Fundo de Participação dos Municípios ele está atrelado à arrecadação de vários outros impostos. Então, se ele deu uma concessão ali, uma isenção, perdão, da linha branca lá do IPI, o município já vai perder a arrecadação. Então, a gente é meio que refém a essa situação. Agora, existem mecanismos, e a Prefeitura tem feito isso, que é buscar a sua dívida, né, ativa. Por mais que a gente tenha arrecadado menos, ainda é superior a 2018. Isso a gente tem observado. Então, na composição no geral, a gente ainda, mesmo se pegar um montante, 50 milhões a mais, o senhor falou 58 milhões, né? E aí você pode atribuir a operação de crédito. Mas, se apartarmos somente as receitas correntes, que é aquelas que mantêm a máquina, ainda assim arrecadamos mais do que o previsto. Entre uma e outra, compensando, arrecadamos 2,84% a mais que o previsto. Então, não causou nenhum dano à frustração dessas receitas que o senhor apontou. Agora, uma dúvida que eu tinha esquecido aqui de abordar, aí é uma questão de tentar fechar o raciocínio, né? Sobre a questão dos encargos da dívida pública municipal, nós tivemos, relacionado aos juros da dívida, o previsto era 7.172.000 e o realizado 8.700.000. No meu entendimento, pagamos mais juros do que o previsto. E com relação à amortização da dívida, ela ficou praticamente a mesma. Aí, apenas para formar esse entendimento do aspecto, provavelmente é o aspecto contábil com relação a isso. Por que não a busca da diminuição, né, da amortização da dívida?
Olha, vereador, quando você faz um financiamento, você começa a pagar juros e encargos antes dela terminar. Depois que ela termina, é que você começa a amortizar. Então, você está pagando mais juros antes do término da obra. Tá? Depois que você termina a obra, é que você começa a amortizar. Então, por isso que dá essa disparidade entre os encargos da dívida e a amortização da dívida. Como a gente tinha uma previsão menor de ingresso dos recursos da operação de crédito, é por isso, porque quando entra um crédito, você já começa a pagar os encargos desse crédito. E você começa a amortizar depois da obra executada. Não é isso? Todos os contratos de operação de crédito prevêem uma carência, né? O nome é carência. Então, você assinou hoje, a partir do primeiro repasse, você terá X meses de carência para começar a amortizar. A única coisa que você passa a pagar a partir do primeiro repasse são os juros e os encargos contratualizados. Então, mais uma vez, como não estava previsto no orçamento, que é o que acabou comprometendo o resultado primário, como eu já falei aqui antes, a operação de crédito, logicamente, não estavam previstas também as despesas com juros e encargos desses ingressos. A amortização virá em 2021 ou 2022, eu não me recordo qual a carência exata dessa operação de crédito. Mas por isso que teve esse desvio pontual aí de um pouco mais do que o previsto. E aí, para fechar meu entendimento, essa questão da transferência de capital Estado e transferência de capital União. O previsto e o realizado e o conceito, né, de transferência de capital. Bom, do Estado, resume-se ao DAD, Secretaria de Turismo do Estado, né? Aquilo que é previsto no orçamento, a Praia Grande trabalha desta forma, tá? Os projetos que são encaminhados para o DAD no exercício anterior, né, pleiteando para o exercício subsequente, são inseridos no orçamento. Porém, e aí vai ao encontro que a Regina falou, os repasses do DAD estão vinculados à execução da obra. Então, às vezes, acontece de a própria licitação demorar um pouco mais do que o previsto, e vamos supor, inicia 4, 5 meses depois do previsto, consequentemente, você vai executar menos e você vai receber menos. Então, não é que Praia Grande deixou de receber. Podemos dizer que o repasse está retardado. Não é nem atrasado, porque eles não estão devendo para a gente. Foi, de repente, até alterado o cronograma da obra, ou, enfim, esse recurso virá. E aí gera um excesso de arrecadação nesse ano. Então, assim, é a dinâmica do repasse, não é nada preocupante. Na União, no governo federal, são os convênios, que também, basicamente, seguem o mesmo rito, né? Você preenche lá através de um sistema, o Siconv, e você vai, etapa por etapa, prestando conta para poder vir o novo repasse. Executa, presta conta, vem o novo repasse. Então, acaba tendo, às vezes, esse delay do repasse, ou da própria prestação de contas, alguma pendência que ficou, você tem que refazer alguma coisa nesse sentido e acaba vindo no exercício seguinte. Não tem nada parado por conta disso, estou querendo dizer. As coisas estão andando e, infelizmente, vou usar esse termo, faz parte da dinâmica da administração. A burocracia. Ainda é muito burocrático essa dinâmica entre governos, esferas municipais com estaduais e federal. É isso, presidente, da minha parte. Não tendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, passa a palavra ao público presente. Quer se pronunciar? Alguma outra pessoa quer se pronunciar? Para se inscrever aí? Só Marcelo. Vou encerrar as inscrições. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, ao público presente, que acredito que
As únicas pessoas aqui que não estão aqui O senhor Marcelo, remuneradas... por favor, o senhor tem 3 minutos para se pronunciar, Sim, tá? Vou tentar aqui resumir em 3 minutos, 30 anos. Nós aqui, mais uma vez, assistindo uma sessão de desculpas, quando se é referente ao orçamento, onde nunca se discute o corte de gastos. Erro de previsão orçamentária, desculpas de repasse de dívidas ou refinanciamentos. O que eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo pela internet, resumindo, como é gostoso gastar o dinheiro da população. As medidas que são usadas no orçamento público jamais serão utilizadas nas vidas privadas dos responsáveis por administrar o nosso dinheiro. Essa é a verdade. Qualquer um que se aperta no orçamento, qualquer cidadão de bem, qualquer dona de casa, quando a receita ela não é suficiente, ela corta gastos. Será que não tem onde cortar? A gente tem que ficar assistindo todos os anos, comemorando-se arrecadações e, infelizmente, só pensando no IPTU, uma cidade que não tem criatividade nenhuma para gerar outras formas de arrecadações. Nós deveríamos estar envergonhados, dependendo do IPTU. A Praia Grande, ela está se tornando uma cidade de pessoas ricas e aposentadas. E a população pobre, que precisa honrar as suas dívidas e pagar um IPTU altíssimo como nós pagamos. Eu acho que o pensamento tem que mudar. Foi falado da burocracia, realmente. Isso é uma questão ideológica. E a burocracia é o grande fator de muitas corrupções. Aí você tem que burlar o sistema, e você tem que, às vezes, tomar medidas que não são medidas lícitas. Então, lamentavelmente, o horário, não vou nem falar mais, que está redundante falar do horário. Agora tem que fazer justiça, quando eu falei da questão do horário das sessões, tem que fazer justiça a alguns vereadores, e quando nós procuramos, responderam e seriam favoráveis à mudança sem problema nenhum. O vereador Betinho, o vereador Eduardo Xavier, que foi falar, eles até falaram isso numa sessão, tá, vereador? Obrigado. O vereador Comim, o vereador Rômulo Brasil e o vereador Isaías, que nos retornaram um questionamento que nós fizemos a respeito de uma possível mudança da sessão para um horário mais acessível à população e não ficar esse desvio de finalidade, isso que é essa sessão no horário de 3 da tarde, onde somente quem é remunerado pela máquina pública, isso não estou falando sem demérito nenhum, vocês fazem jus ao salário de vocês, mas somente essas pessoas podem estar presentes. Lamentavelmente, tudo vazio, e é isso que eu tenho para dizer hoje. Obrigado. Senhoras e senhores, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Tenham todos uma boa tarde.